E aí, já parou para pensar na fé, mas não como um sentimento, e sim como uma força cósmica, sabe? É exatamente isso que a gente vai explorar hoje, mergulhando fundo no Orixá Oxalá e no papel dele como grande trono da fé. Uma energia que, olha, molda universos e consciências. Pois é, tudo começa com uma palavra, simples, mas absurdamente poderosa: fé. Como está escrito aí, essa é a essência pura de Oxalá. Mas o que isso quer dizer na prática? O que significa ser a personificação da fé? É isso que a gente vai desvendar agora. Então vamos lá. O que é ser o trono da fé? Tenta imaginar uma fonte de energia, uma força que é planetária, que é multidimensional e que está o tempo todo irradiando fé para todo mundo, para todos os seres, em todos os lugares. Essa é a função primordial de Oxalá. E o mais impressionante disso tudo é que essa força, ela não tem fronteira, não tem religião. A atuação de Oxalá vai muito além de uma doutrina específica. O foco dele é na religiosidade, sabe? Aquele sentimento que a gente tem lá no fundo de buscar uma conexão com o divino. Isso tá em todo mundo, né? E para a gente ter uma ideia do tamanho disso, do alcance universal, é só pensar em figuras como Jesus Cristo ou Buda. Dentro dessa visão, eles são como manifestações, são tronos intermediários dessa mesmíssima energia de Oxalá. Eles vieram com a missão de despertar a fé, só que adaptados para culturas diferentes. Isso mostra que a gente está falando de um princípio que é bem maior que um único panteão. Certo. Mas como é que essa energia toda da fé se manifesta no universo? A chave para entender isso está na dualidade. Pensa na essência da fé, que é chamada de cristalina, como algo puro, neutro. Só que para ela poder atuar, ela se divide, ela se polariza em duas forças que se complementam. E aqui a gente vê essa dança cósmica acontecendo. De um lado você tem o Xalá, o polo positivo, que irradia, que expande a fé. Do outro tem o Iá, o polo negativo. E aqui é muito importante entender, negativo não quer dizer ruim. Pelo contrário, o Iá é o equilíbrio. Ela absorve a fé que está desequilibrada, o fanatismo, os excessos, tudo aquilo que tira a harmonia. É um sistema perfeito de autorregulação. Ok, então com essa ideia da dualidade na cabeça, vamos focar um pouco no polo positivo. Como é que o Oxalá distribui essa energia toda? Ele não faz isso sozinho. Existe toda uma hierarquia bem complexa de tronos intermediários que fazem esse trabalho. E o número-chave aqui, o número mágico, é 7. Existem 7 manifestações principais, 7 Oxalás intermediários. Eles formam a hierarquia positiva da fé, e cada um deles tem uma função bem específica. Olha só que interessante esse mapa da hierarquia. A fé, ela nunca atua sozinha, ela sempre se combina com outras energias divinas. Por exemplo, o Oxalá mineral junta a fé com o amor e é regido por Oxum. Já o Oxalá vegetal, ele une a fé com o conhecimento, sob a regência de Oxóssi. Cada combinação dessas cria uma vibração única, uma faceta diferente da fé agindo no mundo. Mas como a gente viu, para toda ação existe uma reação, para toda força existe um equilíbrio. Então agora vamos conhecer os tronos que fazem o contraponto a esses 7 Oxalás. A gente vai entender a força cósmica que opera lá no polo negativo da fé. Estão aí eles, os 7 tronos que equilibram os Oxalás positivos. A função deles é fascinante. Eles atuam diretamente sobre quem distorce a fé, quem usa a fé de uma forma negativa. Pensa neles como forças reguladoras do universo, garantindo que o equilíbrio seja sempre mantido. E aqui, olha, atenção, porque essa distinção é crucial. A gente não está falando de entidades como Esos, por exemplo. Esses tronos cósmicos são forças abstratas, são regentes de polos magnéticos. Eles atuam num nível de vibração, mas eles não se manifestam em médiums, não recebem oferendas, não são divindades que a gente cultua. São princípios cósmicos, ponto. Ufa! Depois dessa viagem por toda essa cosmologia da fé, vamos voltar para a Terra. Como é que as pessoas no dia a dia se conectam com essa energia positiva de Oxalá? Bom, essa conexão acontece através das oferendas, que são uma forma de sintonizar com a vibração de Oxalá. A gente usa elementos puros, coisas belas, como velas brancas, frutas, flores, e entrega em locais de natureza pura, sabe? É um jeito de materializar a devoção e de agradecer por essa energia da fé na nossa vida. E com isso, a gente chega ao fim da nossa jornada de hoje. A grande lição, talvez, seja que a fé não é só um sentimento.
Ela é uma força viva que pulsa dentro de um sistema gigantesco de equilíbrio cósmico. E fica a reflexão. O que acontece quando a gente passa a enxergar a nossa própria fé, não como algo que a gente só dá, mas como uma energia que também recebemos e que, acima de tudo, precisa estar sempre equilibrada? A resposta para isso? Bom, talvez mude tudo.